Olá, galera do xadrez, Cortez Chess no tabuleiro. Muitas pessoas que começaram a jogar xadrez recentemente ficam se perguntando: poxa, que partidas eu devo estudar para melhorar minhas habilidades, né? E a gente fica tentado estudar partidas do Carlsen, né? Afinal, ele é o número um do mundo no momento, né? Só que eu acho que estudar as partidas do Carlsen pode até ser meio contraprodutivo, porque o pensamento do Carson é muito complicado de se entender, né? Mesmo até assistindo lives que a gente vê comentaristas que conhecem bastante, outros GMs comentando, eles ficam na dúvida, né? O que o Carson está fazendo em determinada jogada, né? Pensando nisso, eu quero indicar para vocês dois jogadores. O José Raul Capablanca, tá? Eu já até fiz um artigo aqui um vídeo aqui pro canal. Vou deixar o link aqui em cima para vocês assistirem depois, que mostra todo o pensamento estratégico do Capablanca, né? E um outro jogador que eu quero acrescentar nessa lista de que a gente pode estudar, que a gente deve estudar, né? É o Paul Keres. Esse GM foi um dos melhores jogadores da história do xadrez e nunca foi campeão mundial, tá? Mas ele era de um estilo de jogo aberto e ofensivo. E as partidas dele são muito instrutivas, tá? Com muitas ideias táticas. Se eu quero analisar isso, uma das ideias dele mais táticas, mais fantásticas, né, que ele tem, que é um estilo de ataque, né? E vai ser muito instrutivo para você. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, comente esse vídeo depois e compartilhe com seus amigos também que estão estudando xadrez, que eles vão gostar bastante. Nessa primeira partida, o jogador de brancas, Paul Keres, né, jogou contra um outro grande jogador, Gligoric, né, muito conhecido também no mundo do xadrez. E foi assim: E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, abertura espanhola, o Rui Lopes. O jogador de preto já fez A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo E7, torre E1. É a Rui Lopes fechada, né? Olha aqui, ele vem cutucando o bispo volta, D6, o peãozinho vai para C3 para já abrir uma casa para o bispo caso tenha que recuar. Roque das pretas, H3, para não deixar o bispo vir aqui para G4. Cavalo A5, bispo recua, né? A ideia é não trocar o bispo, esse bispo é muito forte nessa abertura. C5, D4 e vem dama C7. Ok, desenvolvendo a dama. Cavalo de B em D2, bispo D7, cavalo F1. O Keres começa a manobrar seu cavalo. Torre de F E8, A4. Peão toma. Cavalo C6, cavalo E3. Cavalo B4, bispo B3. Aqui peão toma peão, bispo toma peão. Então, trocar os bispos, o Keres aceita, né? Ele não queria trocar cavalo por bispo. Aí trocou os bispos, a torre já vai para o ataque também, no cavalo. E o cavalo é protegido pelo peão. E agora o cavalo que o Keres tinha jogado aqui em E3, ele manda para F5. Esta é a jogada do Keres, que está começando. Bispo F8, bispo G5. Querendo tirar o protetor dessa casa aqui, né? Aí o cavalo vai para D7, torre A3. A ideia da torre é vir para o ataque também, né? Nessa fileira 3 aqui, né? D5, peão toma, cavalo retoma, bispo F4, cavalo F3, dando cheque, né? Então a dama não vai cair. Torre toma, cavalo. Mas era tudo o que o Keres queria, atacar o rei. O roque jogando a torre em G3. Torre A6, querendo vir para defender. E agora o Keres toma G7. Uma jogada brilhante, muito boa jogada. O bispo vai lá, retoma e vem a dama. O único jeito de defender o mate em 1 aqui, né? Então a dama vai ter que se sacrificar. Não tem jeito de segurar esse mate. Porque mesmo que ele jogue a torre aqui, você vem com o cavalo aqui e aí ganha a dama, né?
Então mesmo que se o jogador de pretas jogasse a torre aqui, você viria com o cavalo aqui, dando cheque. Aí ele tomaria de bispo ou torre e você ganha a dama, né? Então não é a jogada certa. Então o que o jogador de pretas fez? Tomou a dama e perdeu a dama. Né? Então agora a gente já tem uma boa vantagem, 1,5 ponto, né, segundo a engine. E agora o Keres só manobrando tal, as peças, tá? Com a mesma ideia sempre de ficar com a torre aqui em G3, né? E não deixando o bispo sair de lá, a torre vem, tentando uma troca, né? E aí foi mais o Keres controlando a situação aqui. Mas sempre com essa jogada aqui, atacando a coluna G, né? E foi assim até o final do jogo, né? E o Paul Keres ganhou, tá? Então a estratégia do Paul Keres foi muito interessante aqui nessa coluna. Nas suas anotações, né, o Paul Keres escreveu que essa combinação foi bem inesperada e facilmente perdível, né, que facilmente você poderia perdê-la também. Tá? O que quer dizer isso? Né? Ele achou que era inesperada e fácil de perder. Né? Isso acontece geralmente quase do nada. Alguns mestres perdem essa chance de ataque, né? Como está aqui nesse exemplo aqui, ó. Eu vou mostrar um outro exemplo para vocês de outros dois jogadores fortes, né? O Yuri Balashov e o Peter Biazas, né? E é assim: E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, mesma coisa, né? Rui Lopes, e vai aqui D4. Tá? Aí o jogador de brancos começa a manobrar o cavalo dele também, como fez o Paul Keres naquele jogo. A mesma ideia vai se repetir. Olha, roque, a dama já vai para o ataque, as pretas já fazem o roque, já não tem o cavalinho aqui, né? O peão ali também não está deixando. E agora vai, bispo, cavalo, trocam-se os bispos. E aqui o jogador de brancas já prefere perder a qualidade. Então ele troca a torre pelo bispo. Por quê? Porque novamente vem aquela ideia do Paul Keres aqui, ó. Colocar cavalo, dama, atacando o roque. E as pretas vão ter que novamente aqui, né, nesse caso também, trocar aqui, perder a dama, né? Porque senão é mate, né? Mesmo estilo. Se as pretas fizerem isso aqui, você faz isso aqui. E ganha a dama, né? A dama está sem proteção, tá? Então, o que o jogador de pretas fez? O jogador de pretas jogou dama toma F5, aí houve essa perda da dama, as pretas voltam para trás, tal. Aí o jogador de brancas só vai controlando o jogo, faz as trocas necessárias e vence a partida de novo, né? Aqui. E a partida está vencida pelas brancas, novamente, tá? Então a mesma estratégia que o Paul Keres usou naquele jogo foi usada nessa partida aqui. E eu quero mostrar mais um exemplo para vocês. Aqui de Hans Joachim Hecht contra Alfred Wendel, né? D4. Cavalo F6, aqui uma outra abertura, né? Índia da dama. Índia do rei, né? Quer dizer, defesa índia do rei, em que a ideia se repete. Olha só. Os cavalos vão para o centro. Aqui, o jogador de brancas, o jogador de pretas, nesse momento aqui, joga cavalo F4. E não é um blunder, como aparentemente parece, né? Mas sim, no início, é uma armadilha que o jogador de pretas está fazendo. Se a torre veio para aqui, para E1 agora, olha o que acontece. O bispo vem aqui, trocam-se os bispos, a dama vem, com aquela mesma ideia do Paul Keres, né? De botar a dama na cara do rei, e as brancas vão ter que ir lá e sacrificar.
senão era mate, né? Então aí vai e as pretas ganham essa partida, tá? A mesma ideia, a mesma truque estratégico do Keres foi aplicado pelo jogador de pretas aqui, né? A gente virar aqui, girar o tabuleiro. Foi a mesma jogada do Paul Keres, né? Olha só. A dama querendo dar mate é que a outra dama branca tem que sacrificar, né? Senão era mate mesmo. Isso também deu vitória para o jogador de pretas. Então essa estratégia do Paul Keres é muito instrutiva, tá? E eu tenho até uma partida mais recente aqui que eu quero mostrar para vocês, em que aconteceu novamente esse tipo de lance. Olha que interessante. Foi Shant Sargisian contra Li Hu. E olha aqui, E4, E5, cavalo F3, cavalo F6, cavalo toma, né, peão toma. Essa aqui é a defesa Petrov, né? E aí vai, bispo, tal, roque. As pretas também querem fazer o roque, tal, desenvolve o cavalo. Olha só, o jogador de brancas desenvolvendo o cavalo aqui para F1. Dama toma, bispo. Aí o peão começa a avançar. Toma aqui, abriu a posição das pretas. Não tem cavalo ali, né, em F6. Dama D7. Aí o cavalo vai para o ataque. Bispo troca com o cavalo. E olha só. Dama vem vindo aqui para H3, tá? A ideia é já preparar alguma coisa do tipo colocar um cavalo em H6, né? Se fizer isso aqui, ganha a dama, né? A dama está sem proteção. Vamos ver o que o jogador de pretas vai fazer. Ele jogou a torre aqui, fechando a diagonal, né? Então esse truque de cavalo H6 não está funcionando mais agora, por enquanto, né? Mas aí vai vir H5. Torre de F vai para E8. Torre E3, mandando uma segunda peça lá para frente, tá? E aí as pretas uma D8. Se jogasse aqui a torre tomando o peão, ia ser bem pior, porque aí ó, dou cheque e ganho a dama, né? Então o jogador de pretas não fez isso. Ele preferiu trazer a dama para D8, tirando da diagonal da dama, né? Mas mesmo assim, ó, dama G4, quem vai parar aqui, né? De novo a mate em 1 pode acontecer aqui. Vamos ver o que o jogador de pretas faz. Vai para D7, volta para diagonal de novo. Torre e dama agora alinhados aqui, né? A situação está ficando feia para as pretas. Tenta trocar aqui, o rei sai, não quer trocar a torre com torre. Rei vai para H2, né? E torre vai para E1, torre toma. E aqui, ó, as brancas também vão ganhar essa partida, tá? Ganharam essa partida, já estão com 4,6 pontos de vantagem, né? Então a mesma tática do Keres foi utilizada nessa partida aqui. Realmente o Paul Keres é um jogador muito instrutivo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Procure partidas do Paul Keres para você estudar. Eu acho que você vai ganhar muito com isso, tá? Além das partidas da Capablanca que eu já falei, mencionei em outro vídeo. Não deixe de assistir esse vídeo de estratégia, que eu vou deixar no card e na descrição do vídeo também, tá? Eu mostro uma estratégia muito interessante do Capablanca, tá? E espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Valeu!